Olá pessoal, sou Tatiane Maria do blog tatianemaria.com.br. Hoje a gente vai fazer uma videoaula aqui trabalhando algumas ferramentas aqui do Lightroom. E daí nós vamos começar importando imagens. Então eu vou clicar aqui embaixo, né? Eu estou no módulo de biblioteca, cliquei em importar, aí abre a janela que já vai cair na pasta que eu desejo trabalhar. Aí já vai abrir as imagens ali dentro. E eu clico, já estão todas selecionadas, eu vou clicar em importar. Eu vou puxar todas elas aqui. E aí eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas aqui do módulo de revelação que a gente pode estar usando para trabalhar, né, para fazer alguns ajustes nas imagens aí, para ter uma imagem mais bonita, com umas cores mais interessantes e deixar a imagem bem mais atraente. Pronto, o Lightroom já fez a exportação das imagens e agora eu vou trocar. Vou sair do módulo de biblioteca e vou para o módulo de revelação. Nesse módulo aqui que eu vou trabalhar as diversas ferramentas que tem disponíveis aqui e dar uma melhorada nas imagens. Antes disso, eu vou adicionar essas imagens, todas elas, numa coleção que eu criei, tá? Então eu vou em editar, selecionar tudo e eu clico aqui e puxo para a coleção que eu gostaria de adicionar essas imagens, e daí na frente do nome da coleção já aparece a quantidade de imagens que tem, tá? Agora eu vou em editar, selecionar nada. Eu vou pegar uma imagem qualquer aqui. Deixa eu ver uma imagem que tenha céu. Essa aqui. Eu vou trabalhar com essa imagem aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o antes e o depois bem visível aqui. À medida que eu for mexendo lá, vocês já vão percebendo também as alterações de como estava e como foi ficando, né? Bom, aqui então, no painel básico aqui, eu tenho temperatura de cor, tenho conta-gotas, que é para a gente trabalhar equilíbrio de branco. Se eu clicar, por exemplo, ele já deixou a imagem com uma influência mais esverdeada, né? Aqui pra mim tá mais esverdeado. Ó, bem esverdeado. Agora azulado. Eu vou redefinir, porque na verdade eu não quero trabalhar esse balanço de branco, tá? Posso deixar a imagem com uma tonalidade só um pouco mais amarela. Já dá uma diferença, tá vendo? E vou puxar um pouquinho só o realce. Não preciso mexer em branco. Vou mexer só um pouquinho aqui no preto. Claridade eu vou aumentar um pouquinho, não muito. O que acontece com essa claridade aqui? O problema dele, ele é excelente, o problema dele é que em pele ele não funciona muito bem quando você leva para o lado positivo. E quando você traz para o negativo, para o lado negativo, suaviza a pele, mas suaviza toda a imagem. Então, com claridade eu aconselho trabalhar usando o pincel de ajuste, né, que esse pincelzinho está aqui em cima, tá? Então aqui eu vou deixar em 0. Vibração. Quando eu aumento a vibração, eu deixo as cores mais vivas, né? Não vou mexer em saturação, vou saturar um pouquinho o azul. Aqui nessa abinha aqui, ó, eu tenho aqui também curva de tons. Nela posso trabalhar aqui as áreas de realce, as áreas claras, escuras e as áreas de sombra. Não vou mexer nessa aqui agora não. Aí eu venho para esse outro painel aqui, onde tem cor, onde tem a opção de cor, e eu aumentei a saturação da cor azul. Se eu deixar com mais luz, o azul fica claro, se eu deixar com menos luz, ele fica mais escuro. Então, eu vou deixar ele por aqui.
aqui, para ficar um pouquinho mais natural, né? E também as matizes aqui, eu posso estar trocando a matiz aqui, deixar... Percebem que vai mudando ali? Então, vou deixar no 0, né? Não quero mudar a matiz. Por exemplo, em verde, se eu trocar para o verde, aí eu vou trabalhar só as áreas verdes da imagem. Então, se eu colocar a saturação, se eu tirar um pouquinho de luz para deixar o verde um pouquinho mais escuro, enfim. E tem áreas também laranja, que eu posso aumentar a saturação, né? E aí eu aumento a saturação na pele dela também. E deixar um pouquinho mais escuro também, com menos luminosidade, esse laranja. Bom, vou fechar esse painel então. Aí vem tonalização dividida, que eu vou mexer aqui e depois eu vou tirar, só para vocês verem como é que funciona, tá? Então eu coloco um pouquinho de saturação aqui e um pouquinho de saturação aqui. Ok. Agora eu vou deslizar aqui pelos matizes para eu achar um tom que eu considero interessante. Aqui, vou pegar, por exemplo, uma tonalidade aqui. Aqui em cima eu vou deixar pelo amarelo mesmo. Então eu ganho um efeito ali meio vintage, alguma coisa nesse sentido aí. Como eu não quero mudar a tonalidade da foto aqui, né, nesse painel, eu vou tirar a saturação para que não tenha nenhum efeito aqui. Só que esse amarelo aqui estava interessante. Aqui tá interessante. Vou deixar esse efeito aqui sim. Eu gosto. Curti. Bom, aí vem, depois de tonalização dividida, a gente tem detalhes. E aí, nesses detalhes eu posso aumentar a nitidez e posso fazer redução de ruído também. Não vou mexer aqui. Aí depois vem o painel de correção de lente. Você vai mexer aqui só se você quiser. Você pode ativar a correção de perfil e pegar aqui a minha, por exemplo, a Nikon. Você pega, sei lá, qualquer um desses aqui, para poder fazer uma correção ali. Meu Deus. E aí você pode trabalhar na distorção da foto, né, distorcendo a imagem. E aqui tem também a opção de colocar vinheta. Daí então não vou colocar nada disso aqui. Depois vem efeitos. Aqui nos efeitos a gente coloca uma vinheta, por exemplo, né? Adiciona a vinheta aqui, as extremidades da imagem vão ficando mais escuras. Vinheta não é borda, tá? Borda é outra coisa. Vinheta é um efeito de lente que escurece as extremidades das imagens. E esse efeito aqui no Lightroom, ele tende a simular esse defeito da lente aí, tá? Bom, então eu vou fechar a janelinha aqui de efeitos também. E aqui eu tenho outros slides aqui para estar mexendo, mas não é o caso. Vou fechar efeitos aqui, depois tem calibração de câmera, que também eu não vou mexer aqui. Bom, então agora eu vou aplicar um ajuste localizado. Vou passar e a área onde estou passando o pincel ali de ajuste, criando essa máscara aqui. O vestido eu posso passar também. Não quero passar na pele dela, né? Então, vou pedir para mostrar aqui. Eu vou tirar da pele
da menina. É só apertar a tecla Alt que eu consigo tirar aqui da pele dela para não ficar um efeito de... porque parece que envelhece, a pele parece que está envelhecida, justamente por causa do volume, né, que essa ferramenta coloca na imagem. Daí, em pele, seria o inverso, seria tirar o volume e não colocar nela. Ok. Bom, então eu vou desmarcar aqui. Quando eu desmarco, a seleção continua. Todos os sliders que eu mexi aqui agora vão aplicar efeito onde estava avermelhado, onde tinha a máscara, onde eu marquei para ser máscara, tá? Então eu vou mexer, por exemplo, se eu mexer em exposição, eu estou clareando a imagem nas áreas que estavam marcadas. Se eu mexer em contraste, eu coloco contraste naquelas áreas. Se eu mexer em realce, coloco, né, realce naquelas áreas. Se eu mexer em sombras, eu vou clarear as áreas de sombra ou escurecer as áreas de sombra. E aqui está a claridade. Quando eu coloco claridade, eu crio volume na imagem, então. Posso colocar saturação, tirar um pouquinho, ficou meio demais isso aqui. Tirar a sombra, tirar um pouquinho também dessa exposição, que não tem necessidade não. Depois posso também adicionar nitidez, ruído, moiré. E depois que eu terminar, basta eu clicar de novo na ferramenta de ajuste e ela vai esconder o painel dela. Bom, tirar um pouquinho aqui. Depois que a gente mexe na imagem, a gente não costuma fazer um novo ajuste, alguma coisa assim, para poder dar uma melhoradinha. Alguma coisa que a gente viu que ainda precisa estar mexendo, né? Então, quando a gente olha o antes e o depois da imagem, né? Vocês viram que a edição foi super rápida, foi super simples, não demorei muito para fazer e ficou bem diferente uma imagem da outra, né? Uma imagem tá com mais vida, a outra é mais apagadinha. Quando eu peço para copiar, quando eu clico aqui em copiar, vai aparecer aqui para mim as configurações. Eu deixo tudo marcado, tudo que eu fiz, né? Só desmarco aqui cortar, porque se houvesse um corte nessa imagem aqui, se eu tivesse dado um corte nessa imagem, eu não iria copiar esse corte, porque ele ia jogar esse mesmo corte nas outras imagens que eu resolver usar as configurações que eu acabei de aplicar nessa imagem aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho o corte. Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Vamos imaginar que eu cortasse aqui. Se eu cortasse a imagem daquele jeito que está ali, todas as outras imagens que eu quisesse aplicar o efeito e eu deixasse o corte marcado, ia acontecer a mesma coisa, ia acontecer o mesmo corte em todas as outras. Não é o que eu quero, então eu vou simplesmente copiar com essa área aqui desmarcada, então, tá? Aí eu vou pegar uma outra imagem qualquer e vou aplicar a mesma coisa que eu acabei de fazer nessa imagem, eu vou aplicar na outra. Então, vamos imaginar essa foto aqui. Essa foto aqui. Semelhante a outra foto, eu vou pedir apenas para colar. E aí ele já vai aplicar, vai ter a mesma configuração da outra imagem nessa mesma foto. Vou pegar uma outra imagem aqui.
Pode ser essa aqui mesmo. Ó, vocês percebem, e daí eu posso fazer um corte aqui, né? Cortar mais pra cima aqui, que a gente não corta abaixo das articulações. E posso tirar um pouquinho aqui em cima também, que não justifica, né? E agora eu posso analisar o antes e depois aqui. Então aqui eu tô vendo a imagem como ela estava antes, como ela ficou depois. Em todas as outras imagens que eu quiser aplicar o mesmo efeito, vamos ver essa daqui. A imagem fica com bem mais colorida. Nesse caso aqui, o amarelo ficou muito forte, então eu vou voltar lá em cor. Já dá uma modificada, e aí nessa imagem eu ia precisar mexer aqui, ó. Preciso mexer um pouquinho no realce. Tirar um pouquinho a sombra. Deixar mais preto. Tirar um pouquinho desse amarelo excessivo. Jogar um pouquinho de claridade aqui, para gerar volume. Eu iria pegar de novo a ferramenta para poder trabalhar aqui só nas áreas da natureza, enfim. E aí eu tenho uma imagem bastante diferente da imagem original. Faço um novo corte aqui. E pronto, dá pra eu perceber bem a diferença do antes e depois aqui nessas imagens, né? Vamos ver nessa aqui que é só natureza, não tem pessoa. Eu venho aqui em colar, e aí eu já tenho uma diferença bem grande de uma foto para outra. Se eu quisesse aplicar em várias imagens ao mesmo tempo, então eu ia selecionar as várias imagens e mandar sincronizar com os mesmos efeitos que eu apliquei. E aqui embaixo na tira de filme aqui, vocês vão ver, vai estar aplicando os efeitos que foram que eu usei nas outras imagens, ele vai estar usando aqui, mesma coisa. O antes e depois, nessa imagem. O antes e depois nessa, com o mesmo efeito trabalhado naquela primeira imagem. Então,
Basta você aplicar, né, em uma delas, mandar sincronizar. Se for o caso, você faz algum ajuste em uma ou outra que não ficou de acordo com o que você queria. Exatamente como eu fiz naquela lá, que ela tá com uma blusinha amarela. E daí eu achei que o amarelo estava muito forte. Eu mexi na saturação ali, especificamente da cor amarela. Óbvio que o céu aqui atrás também está muito saturado, eu teria que mexer nele, né? Não posso deixar o céu fazendo aqueles... Ali não é difícil de resolver, só fazer isso aí, tá? Só tirar o excesso do azul e resolve esse problema. Depois, o que eu tenho que fazer é o seguinte, que o Lightroom, ele não salva, né? Para você pegar essa imagem e ter ela lá em determinada pasta, você tem que exportar, tá? Você pode clicar com o botão direito, pedir para exportar, entrar aqui no menu exportar, exportar. E aí eu vou colocar em desktop mesmo. Vou colocar na pasta. Vou colocar na pasta tutorial. Renomear não. Dar um novo nome não. Vídeo não. Qualidade máxima. Eu vou colocar 800 aqui. E se alguma imagem for horizontal, vertical, vai ser 800 também. Nitidez para a tela. Metadados somente os direitos autorais. Posso colocar uma marca d'água. Vou pedir para... Vou entrar aqui em marca d'água para que vocês possam ver como é que funciona isso daqui. Bom, aqui eu escrevo a assinatura, tá? Tatiane Maria. Posso colocar ainda o site. E isso aqui é da maneira que vocês acham melhor, tá? Eu posso simplesmente tirar o meu nome aqui agora, deixar só o símbolo do copyright ali. E aqui do lado eu vou escolher texto, poderia escolher gráfico, e daí eu vou buscar a imagem onde ela estiver, né? Opacidade. Opacidade 48. Se eu pedir para ajustar, ele vai pegar todo o rodapé da imagem. Se eu pedir para preencher, ele vai colocar enorme. Então, eu vou colocar proporcional e vou colocar 13. Vou colocar 10. Bem pequenininha. Inserir na horizontal 10. Muito grande. Vou colocar 3. E aqui na vertical, altura 3. Então, ele afasta do rodapé e afasta das laterais também. Eu quero aqui. A posição que eu quero é aqui. Eu vou pedir para salvar. Vou colocar um nome. Pedir para criar essa pré-definição. E aí tá aqui a assinatura tutorial. Após a exportação, eu não quero que faça nada. Eu vou pedir para exportar. Se eu estivesse exportando 10 imagens, porque eu posso exportar 10, 20, 30, basta que eu selecione a quantidade, né, as fotos que eu quero exportar tudo de uma vez, e aí pode ser quantas fotos for, apenas vai ser aplicado em todas elas, tá? E daí eu peço para exportar, e ele vai fazer a exportação dessa imagem aqui para mim, e ela já vai estar com a assinatura, tudo direitinho. Se eu pedir em mais de uma, deixa eu pegar aqui onde tem uma horizontal. Eu tenho mais uma aqui, outra aqui, e vou pegar mais essas aqui também. Só para exemplificar. Então, eu clico com o botão direito, vou em exportar, exportar. E vou
tá tudo já especificado, né? Vai ficar na pasta de nome tutorial, que está no meu desktop, com a largura 800 e a altura 800 e a assinatura tutorial. Vou mandar exportar, pronto. Ele vai fazer a exportação já com o tamanho que eu pedi e com a assinatura. Então minhas fotos vão estar prontinhas. Basta eu publicar, não havendo necessidade de levar para o Photoshop, a não ser que eu precise fazer um tratamento específico, tirar algum elemento, enfim. Aí também depende do trabalho que você está fazendo. Bom, agora ele terminou a exportação e eu vou ver se as imagens estão lá na pasta. Aqui estão elas, com a minha assinatura, né? Tanto faz se a imagem vertical ou horizontal, a assinatura entra, tá? Vamos ver aqui o tamanho. Tá com 530 de largura e 800 de altura. E aqui tá com 800 de largura e 520 de altura. O que ele faz é ajustar do jeito que você pediu. Depois, se você quiser essas imagens em tamanho original, basta que você, na hora de exportar ali, não especifique um tamanho de redimensionamento. Só deixar a imagem no tamanho original dela mesma e ele vai exportar do mesmo jeito, com a assinatura, com tudo bonitinho, mas sem fazer alteração em tamanho, ok? Então, pessoal, por hoje era só isso. E, por favor, favoritem o vídeo, cliquem em gostei, divulguem. E eu fico aguardando vocês na próxima videoaula, então. Até lá!